Olá, sejam bem-vindos ao canal e à página. Não se esqueçam de subscreverem-se, ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo relacionado a este. Bom, galera, para que nós possamos fazer mais vídeos e resolver mais exames, é importante que vocês deixem o seu like e compartilhem para que esse esforço possa beneficiar mais pessoas. E não se esqueça de comentar aí abaixo de onde nos assiste. E hoje vamos matar o exame de 2018 daquele que concerne o Instituto de Ciências de Saúde. Vamos! Muito bem, nós temos aqui a primeira questão, diz o seguinte: que método de separação de mistura é adequado para separar a areia de limalhas de ferro? Muito bem. Quando nós estivermos a analisar os métodos de separação de misturas, é importante que nós saibamos que existem métodos que separam sólido com sólido, existe um método que separa líquido de um líquido, existe método que separa sólido misturado com outro sólido, líquido misturado com outro líquido, gás misturado com outro gás. Mas aqui estamos perante uma mistura de um sólido com outro sólido. Logo, nós vamos descartar a filtração, porque a filtração é um método em que nós temos pelo menos um líquido envolvido, ok? E depois podemos descartar a decatação. Decatação, temos que ter pelo menos um líquido envolvido, em que aqui temos a diferença de densidade para poder separar os componentes da mistura. Aqui nós vamos nos basear nas diferenças de densidade para poder separar os componentes de uma decatação. E também temos a catação. A catação nós vamos usar quando estamos perante uma mistura de tipo sólido misturado com outro sólido. Por exemplo, vamos separar o feijão misturado com pedrinhas, ok? Vamos usar esse método. Mas olha, observem que aqui nós temos a separação magnética, ok? E a separação magnética é a propícia para poder separar esse tipo de mistura de areia com o ferro. Muito bem. Nós temos a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: o fenômeno, ok? Qual é o fenômeno que corresponde a uma transformação física, ok? O que é uma transformação física? Lembrando que a transformação física é toda aquela que está relacionada com fenômenos físicos, ou seja, nós podemos recuperar o produto que nós obtemos durante a transformação para o estado inicial. Exemplo, nós vamos rasgar um caderno, nós podemos recuperar aquelas folhas consertando-as ou colando-as, não é? A água na forma de gelo para o estado líquido, ok? Então podemos recuperar. Então, neste caso, o que corresponde a uma transformação física é exatamente o congelamento da água pura. A destruição de camada de ozônio não constitui nenhum fenômeno físico. A oxidação é a mesma coisa que a queima. A queima é um fenômeno químico. A putrefação, ou seja, o apodrecimento de qualquer substância, representa aí um fenômeno químico. Muito bom. Temos aqui o número 3. Durante a formação de uma mistura ocorre, alternativa A, uma proporção de combinação variável. A combinação variável vai acontecer sim, senhora, na formação de uma mistura. Se fosse uma substância, a formação de uma substância seria proporção fixa, ok? A proporção tinha que ser fixa, ok? Sempre há mudança do estado físico, não. Nem sempre que observamos lá a limalha de ferro e areia, que ali tudo era sólido, não houve ocorrência de mudança de estado físico. Há sempre uma reação, nunca acontece uma reação nem transformação química e logo ficamos com a alternativa A. Muito bom. Agora vamos para a questão número 4. Dadas substâncias, são substâncias simples, ou seja, eles precisam saber qual delas é a substância simples. Lembrar que existem substâncias simples
chamadas de alótropos. Alótropos são substâncias simples que se apresentam de diversas formas na natureza, como exemplo o carbono diamante, o carbono grafite, temos o ferro monoclínico, o ferro rômbico, nós temos o O3, o O2, que é o ozônio, o oxigênio. Ok? Aqui nós temos uma substância simples. Substância simples é aquela que apresenta átomo do mesmo elemento químico na mesma substância. Estamos a ver aqui o cloro, ok? O cloro 2 é uma substância simples. Aqui não é simples porque nós temos elementos diferentes, veja, elementos diferentes. Logo, isso constitui uma substância composta. Aqui temos hidrogênio e nitrogênio. Logo, temos uma substância composta. E logo, ficamos com a alternativa que diz 3 e 4. Vamos lá, isso. É a alternativa B de bônus. Muito bem. A alternativa B de bônus é que vai fazer parte da nossa resposta. Vamos lá, o número 5. Número 5 diz o seguinte: a água pode ser facilmente separada de uma solução de cloreto de sódio através de... Muito bem, aqui estamos esperando uma mistura de um sólido que foi dissolvido num líquido. E se formos a ver, ok, a água tem pontos de fusão e de ebulição menor em relação ao composto iônico, que é o cloreto de sódio, pois nós vimos nas aulas anteriores que os compostos iônicos apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição na natureza, e eles são sólidos à temperatura ambiente, ok? Então, nós vamos usar o método de destilação simples para poder separar substâncias com pontos de fusão e de ebulição bem distintos. Então, nós temos aqui a alternativa. Temos ali o número 6. Qual seria o método adequado para separar pigmentos de uma folha, ok? Ou pigmento da folha de uma planta, ok? Veja que aqui estão a falar de cores. Sempre que falam de pigmentos, os seres humanos também eles apresentam pigmentos, ok? O pigmento, por exemplo, da hemoglobina, são aqueles que dão cor vermelha ao sangue. Então temos ali a cromatografia, meus senhores. A cromatografia é um método muito usado para poder separar as cores. Vamos lá a outra questão, número 7. Assim diz: deste conjunto, o que apresenta apenas substância elementar? Substâncias elementares são nada mais, nada menos que as substâncias simples. Não falamos que as substâncias simples devemos ter átomos do mesmo elemento. Pode ser 2 ou mais átomos, mas desde que seja mesmo elemento químico. Vamos lá, aqui temos a água. A água tem mais de um elemento químico, ok? Pode ter vários átomos, mas esses átomos devem serem do mesmo elemento químico, e logo o C sai também da nossa alternativa de resposta. Vejam lá que o D aqui nós temos o potássio e o flúor, então não faz parte o D. Então logo nós ficamos com o número 8, meus senhores. Então o número 8 diz o seguinte: qual é o fenômeno que corresponde a uma reação química? A química 1 está a arder neste exame, ok? De lembrar que nós estamos a dar as aulas e estão a decorrer desde março. E já vamos iniciar a nova turma, então se inscreva aí e reserva a sua vaga para que não possa perder essa grande jornada. Então diz o seguinte: qual é o fenômeno que corresponde a uma reação química? Ok. Eles querem saber o que é uma reação química, ou seja, querem saber se o estudante tem conhecimento sobre conceitos fundamentais de química. Muito bem, então, fenômeno químico são todos aqueles que estão relacionados com processos químicos, ou seja, em que nós podemos transformar a matéria em outra e que não podemos recuperar para o seu estado inicial, ok? Então, temos aqui a condução elétrica, temos aqui a liquefação do ar, a queima do pão, a destilação fracionada. Para quem prestou muito bem atenção lá atrás, já pode marcar aqui a alternativa C, porque
Nós comentamos lá atrás que todo o processo de queima, todo o processo de oxidação corresponde a um fenômeno químico. Logo, as restantes ficam para trás. Mas como aqui estamos a trabalhar com profissionalismo, é importante dizer que por que essas outras ficam para trás? Temos a condução elétrica, isso tem a ver com física, tem a ver com fenômenos físicos. Vamos lá, B, liquefação do ar. O que é isso de liquefação? É quando nós temos o ar, ok, na forma gasosa, e vamos transformar este ar para o estado líquido, ou seja, liquefazer. Aquilo que se chama gás liquefeito. Aquilo é um processo químico que procederam para poder transportar o gás. Por exemplo, aqueles gasodutos que vão até a África do Sul, eles carregam ali um gás liquefeito, ou seja, gás no estado líquido, e por isso que facilmente passa e com muita rapidez chega até a África. Que um processo físico em que nós vamos separar misturas com pontos de fusão e de ebulição muito próximos. Por exemplo, podemos usar para separar a água do álcool etílico, ok? Veja que a água e álcool etílico são substâncias com pontos de fusão e de ebulição muito próximos, meus senhores. Então, é importante nós termos atenção nesse tipo de questões. Aqui nós estamos a responder de uma forma detalhada, porque as mesmas questões podem muito bem repetirem nos exames posteriores. Vamos aqui, assim diz a questão número 9. Qual dos métodos se baseia na diferença de densidade? Muito bem, para quem prestou mais atenção lá atrás, nós comentamos sobre o método que se baseia na diferença de densidade. A diferença de densidade, ok? Vamos lá dar um exemplo, a água, ok? E o óleo. O óleo, como ele é pesado, entre aspas, ele vai... Desculpa, a água, como ela é pesada, entre aspas, ela vai para baixo, enquanto que o óleo é menos pesado, vai para cima. Então, o que baseia-se no método de densidade, ou seja, essa mistura que baseia-se no método de densidade, vai permitir com que nós separemos a água do óleo, ok? Deixamos a água, ela ficar para baixo, enquanto que o óleo vai para cima. E aí vamos usar a decatação para poder separar esses dois tipos de mistura. Não é catação, mas sim decatação. Então ficamos com a alternativa B de bônus. Temos aqui a filtração, ok, que comentamos anteriormente, a sublimação e a destilação. 10. Qual é a sequência que corresponde a misturas homogêneas? Ok? Lembrar que o leite e o sangue não são misturas homogêneas, ok? Quem participou e entendeu muito bem da aula já sabe que o leite, o sangue, são misturas coloidais, ou seja, são colóides. E nós detalhamos muito bem sobre esse tipo de mistura. Logo o C fica para trás e ficamos apenas com o D, porque o B ainda persiste aqui o leite e ficamos apenas com o D de dado. O D de dado. Vamos a isso. Número 11. A passagem direta do estado sólido a gasoso é chamada sublimação. O inverso é, ok? Eles querem saber qual é o inverso da sublimação. Eles querem saber qual é o inverso da sublimação. Então, meus senhores, é a ressublimação. A ressublimação é um processo inverso à sublimação. Lembrar que a sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. O inverso pode se chamar também de sublimação inversa. Temos aqui o número 12, o elemento cuja configuração eletrônica é esta que demonstram aí na tela, ok? Eles querem saber onde que se localiza, ok? Para localizar o elemento na tabela periódica, nós só precisamos de duas coisas. Precisamos apenas de
duas coisas. Primeiro, devemos saber o grupo. Dois, temos que saber o período. Como é que se identifica o período? Vamos identificar o período contando essas camadas, ok? Aqui chama-se camada K, aqui é a primeira camada, ok? Então, e depois vamos contar adiante. Aqui vamos ter 1, 2, 3, 4 e 5. Temos 5 camadas. Logo, vamos ter o quinto período. E depois podemos aqui identificar o último número, sempre vai indicar o grupo. Logo, este número aqui não pode ultrapassar 8. Deve estar entre 1 e 8. Ok? Então, aqui estamos perante o segundo grupo e o quinto período. Vamos procurar isso, o segundo grupo e o quinto período. Logo, ficamos com o B de bônus. Ok? Muito bem. Vamos lá para o número 3. Um elemento químico está situado no quarto período da tabela periódica. Qual é o número atômico deste elemento? Ok? Ele está no quarto grupo da tabela periódica. Então, o quarto período da tabela periódica significa que tem 2, tem 8, ok? E no fim, aqui no fim, ele tem 7. Ok, vamos colocar o 7 daqui. Sabendo que aqui não temos nada, ok? Vamos lá experimentar. Vamos lá começar do mais simples ao mais complexo. E aqui nós temos 33, ok? Qual é o número que, ao colocarmos aqui, ok, vai ser igual a 33 ou vai ser próximo a 33? Muito bem. É o número 16, ok? Mas só que se nós formos a colocar 16 não fará sentido, porque o número que vem depois do 8 só pode ser 18. Então vamos lá ver aqui, ok? Vamos lá ver aqui. Temos 10 aqui, mas já temos ali o 10 mais 18, isso dá 28. Então, temos o 28 mais 7, isso dá 35. Temos essa alternativa, 35. Outra forma de fazer essa questão é levar alternativa por alternativa, fazer a sua respectiva distribuição eletrônica e chegamos ao mesmo resultado. Muito bem. Temos aqui a questão número 14. Assim diz. O íon estável, ok? X+, ok? E de um átomo, X, ok? Possui a seguinte configuração eletrônica, 2 e 8, ok? Então, estão a dizer, sempre eu alerto nas minhas aulas que o íon é o resultado do desequilíbrio eletrônico dos átomos. Então, nós temos isto, aqui nós temos o X, que é o nosso átomo, ok? Então, e aqui nós temos o íon, cuja distribuição é representada por 2 e 8. É representada por 2 e 8. Muito bom. Então, se é 2 e 8, significa que, vamos lá ver aqui, esse íon, ele praticamente perdeu um eletrão. Se perdeu um eletrão, então vamos dizer x elevado a mais um eletrão que perdeu. Então, isso significa que, inicialmente, a distribuição estava basicamente assim, 2, 8, ok? E 1, ok? Vamos lá ver o que o avaliador nos pede aqui. Com base nisso, é correto afirmar que o elemento X pertence, ok? O elemento X pertence ao terceiro período, ok? Terceiro período e primeiro grupo. Então, terceiro período, primeiro temos o terceiro período. Não faz sentido dizer primeiro período, segundo período e segundo período. Logo, ficamos com a alternativa D. Vejam que aqui não falam que está no grupo X. Eles só escreveram o número atômico. Então, temos que prestar um pouco mais de atenção
nesse tipo de questão. Vamos a isso. Número 15. O ar é uma mistura que apresenta uma fase. Por isso é uma mistura homogênea, ok? As misturas homogêneas são todas aquelas que apresentam uma só fase. Temos aqui o número 16. A destilação pode facilitar a separação de misturas homogêneas. Ok? A destilação pode facilitar a separação de misturas homogêneas. Ok? As misturas homogêneas, tipo só líquido misturados com outro líquido. Eu falei que a destilação pode ser simples, pode ser fracionada. A destilação fracionada separa líquido misturado com outro líquido e que tenha pontos de fusão e de ebulição muito próximos um do outro. Exemplo concreto aqui de água misturado com álcool. Aí vamos usar a destilação fracionada para poder separar isso. Podemos também usar o método para poder separar os componentes do petróleo, como querosene, a parafina, entre outros componentes. Temos aqui, considere as seguintes substâncias: sal de cozinha, iodo, carvão, naftalina. Ok, as substâncias que sublimam. Ok, sublimação, referimos que é um processo de passagem do sólido para o líquido. O processo inverso chama-se ressublimação. Então aqui estamos a tratar de sublimação direta, ou seja, a passagem do sólido para o gasoso. Então temos aqui o iodo e temos a naftalina. Inclusive esse foi um dos exercícios que nós demos lá na nossa folha de questões. Olha, nós referir que antes de ontem estávamos a resolver umas 40 questões e uma delas é exatamente essa que saiu aqui neste enunciado. 2 e 4 é a alternativa D de dado. Temos aqui qual é o volume ocupado por uma mol de dióxido de enxofre nas condições normais de temperatura. Ok? Eles querem saber o volume ocupado por uma mol de dióxido de enxofre nas condições normais de temperatura e pressão. Se nós temos uma mol de qualquer substância, ok? Isso sempre está para 22, ok? 22,4, ok? Litro. Uma mol de qualquer substância nas condições normais de temperatura e pressão, temos 22,4. Imagine se nos dessem 0,5 aqui, íamos colocar 0,5 aqui, mas por coincidência nos deram um número que vai facilitar a nossa vida, que é 1. Então vamos dizer, isto está para o y, então isto vai ser exatamente 22,4. Ok, 22,4, que é a nossa alternativa de resposta B de bônus. Ok, B de bônus. Ok, lembrar que o capítulo de estequiometria estamos a passos largos para poder dar uma revisada neste grande capítulo de estequiometria. Lembrar que a estequiometria é uma das bases para poder entender a química 2, ou seja, aquela química que vai envolver muitos cálculos. Muito bem, temos aqui quantas moléculas existem em 72 gramas de água. Para nós calcularmos a massa molecular de água. Calculando a massa molecular de água, isso dá 18 gramas por mol. E qualquer massa molecular relativa de uma substância em condições normais de temperatura e pressão está para 6,02 vezes 10 elevado a 23, meus senhores. Então, mas eu vou ignorar aqueles algarismos que vêm depois do 6, ok? Isso só para facilitar os cálculos. Então, nós temos aqui o 72, ok? Grama, por baixo do grama. Então, temos o 72, está para x. Então, vamos dizer x multiplicado por 18 e 72 multiplicado por 6. Vamos lá fazer isso. Vamos dizer igual. Ok, então nós temos aqui a operação básica em que nós vamos fazer o cálculo. Muito bem. Nós temos isso, ok? Então, vamos simplificar aquilo que for fácil para nós. 6
por 18. Talvez pode ser complicado calcular isso. Então, diga 18 dividido por 6. Então, isto vai dar quanto? Vai dar 3. Ok? Então, você não pode colocar 3 aqui, nesta operação. Ou seja, multiplicar isso por 3. Não. Mas multiplica pelo inverso do 3. Porque isto aqui está meio que invertido. Então, vamos dizer 72, ok? Dividido por 1 sobre 3. 1 sobre 3. Ok? Depois disso, chegamos ao resultado de 24 vezes 10 elevado a 23. Mas só que aqui, o número que deve ser colocado aqui deve estar no intervalo de 1 a 9. Ok? Ou seja, um algarismo, vamos dizer 2,4. Viram? Então, este número está entre 1 e 9. Depois, como deslocamos a vírgula para a direita, isto vai ser 10 elevado a 4. Então, vamos lá procurar aqui o 2,4 vezes 10 elevado a 24 e ficamos com a alternativa B. A última questão que nós vamos representar no caderno diz o seguinte: qual é a massa molar do nitrato de alumínio? Então, vamos lá ao caderno e vamos massa molar relativa do nitrato de alumínio. Eles precisam da massa molar relativa do nitrato de alumínio. Como que isso vamos calcular? Vamos colocar aqui a massa do alumínio mais a massa do nitrogênio vezes o 3, porque esse 3 aqui multiplica isto. Esse 3 multiplica isso. Mais 16, ok? Vezes o 2. É 16 vezes o 2. 16 vezes o 2. Mais, desculpa, vezes, tudo isso vezes o 3. Ok? Então, 27. Vamos lá ignorar as unidades. 14 vezes o 3, mais isto dá 32. Colocamos 32 vezes o 3. Então, vamos lá continuar os nossos cálculos. Mantemos o 27, mais isto dá 42, mais 96. Como aprendemos lá na segunda classe, o somatório disso aqui vai dar 165 gramas por mol. E depois vamos procurar essa alternativa de resposta lá no nosso enunciado. E assim ficamos com a alternativa D de dado. Muito bem. É isso. Subscrevam-se, comentem e compartilhem para mais pessoas. Valeu. Até a segunda parte.